Leitura corporal, comunicação não verbal. Esse assunto dentro do MK, do método do professor Calazans. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, do IPK, é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Vamos conversar aqui rapidamente, de uma forma bem objetiva e rápida, sobre o que trata o curso online do professor Calazans, embora seja online, por intermédio de vídeo. O professor Calazans também oferece esse curso na modalidade presencial e mais ainda, o que é mais importante, as oficinas, que são as aulas práticas, onde nós interagimos com várias pessoas, decifrando e interpretando pessoas. Claro que esse assunto também está dentro de uma concepção maior, que é a inteligência emocional. Existem algumas outras definições, uma delas muito importante, que é decifrar pessoa. Então, decifrando pessoas ou interpretando pessoas. Como interpretar as pessoas. Isso é muito sério, tá? E no nosso curso do professor Calazans, nós vamos fazer valer concepções das neurociências. Tem um assunto que está muito bem trabalhado, discutido, divulgado no Brasil, é o estudo da neurociência, e o curso do professor Calazans, eu como especialista em neurociência, vou fazer valer esta ciência dentro do nosso curso, tá? Lembrando, tá, que a inteligência emocional, nós trabalhamos com várias concepções, mas uma delas, a inteligência intrapessoal, que é você se comunicar com você mesmo, interagir com você mesmo, interpretar com você mesmo e até mesmo fazer um controle pessoal. Mas a inteligência, a comunicação não verbal, ela se refere também aqui, tá? No nosso curso nós fazemos uma menção de como é que você se reage diante da comunicação intrapessoal. Mas o mais importante é a comunicação interpessoal. Como é que você se comunica com a pessoa com quem você está falando ou com quem você está observando, tá? E eu não gosto desse termo, já falei outras vezes, não gosto desse termo, leitura corporal. Na realidade, o corpo ele reage ao que está sendo passado no cérebro. Então, se você está nervoso, se você está calmo, você está agitado, pensativo, em dúvida, tudo acontece aqui. Então, o corpo, movimento dos olhos, dos braços, das pernas, dos pés, os movimentos estão representando o que está acontecendo aqui. Então, muito cuidado, que eu acho que essa expressão tinha que ser melhor trabalhada. Então, não é leitura do corpo. Eu vou ler a mente, ou o cérebro, não vou fazer essa divisão agora, a partir daquilo que o corpo está representando. Tá bom? E para isso nós vamos fazer um estudo do cérebro, principalmente aqui no sistema límbico. Os neurocientistas estão afirmando que os movimentos do corpo, o movimento corporal ou das emoções, os movimentos são gerados aqui, mas nós vamos trabalhar de uma forma bem clara. Então, muito cuidado. Hoje nós temos esse assunto de uma forma até ampla sendo divulgado, e aí nós temos muitas pessoas leigas que estão aprendendo algumas coisas e já estão fazendo algumas inferências, algumas conclusões precipitadas de um conhecimento muito superficial. Professor Calazans, a pessoa cruzou os braços, ela está rejeitando você. É uma afirmação, é uma conclusão muito leviana. Pode até ser, mas eu tenho que fazer uma análise dentro de um contexto maior. Porque quando eu faço assim, faço essa análise que eu acabei de falar, eu estou inferindo, estou analisando, avaliando o movimento corporal. Mas a pergunta que eu faço, eu estou analisando às vezes uma emoção, mas qual é o sentimento? Esses braços cruzados representam o quê? O que está passando no nosso cérebro? Cuidado, não se fala em leitura corporal, e sim leitura cerebral. O fato de estar cruzando os braços por si só
pode representar muitas coisas. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Claro que o corpo vai dar sinal, mas um sinal pode representar sentimentos diferentes. Esse homem aqui, por exemplo, está sorrindo? Não sei. No nosso curso nós trabalhamos sobre isso. Então, não sei, esse sorriso eu posso dizer que é um sorriso verdadeiro? Eu posso dizer que é um sorriso voluntário, né? Esse outro sorriso. Então, se eu analisar apenas os lábios, os dentes, poderia chegar em uma conclusão. Mas se eu estou dando uma palestra, eu sou um professor, eu começo sorrindo dessa maneira, será que o meu interlocutor vai ter confiança, credibilidade naquilo que eu estou falando? Esse sorriso transmite segurança? Quando eu dou esse sorriso, o que o interlocutor inconscientemente, subconscientemente entende? Olá, tudo bem? Eu estou muito bem aqui, eu estou tranquilo. Não está tranquilo. Então, o rosto está dizendo uma coisa incompatível que está sendo falado. Então, a interpretação não pode ser no rosto, no sorriso. A interpretação é um sinal. Nós temos aqui, o rosto pode dar até 10.000 expressões diferentes. E como é que nós podemos analisar? Então, eu não posso analisar o rosto, apenas os lábios, os olhos. Aqui nós temos um sorriso mais verdadeiro, mais voluntário. Essa pessoa está realmente sorrindo. Lembrando, a coisa interessante que eu falo nos meus cursos, que nós não sorrimos com os lábios. Nós sorrimos com o cérebro. Se o cérebro não estiver numa posição afirmativa, positiva, alegre, o rosto não vai conseguir... O rosto, né, nós falamos que fala mais do que... O rosto não, o corpo fala mais do que palavras. Então, se o meu cérebro não estiver contente, não estiver tranquilo, eu não vou conseguir transmitir. Eu posso até disfarçar, fingir, ou até mesmo forçar. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa seja uma pessoa fingida. Não. Ela pode estar nervosa, ela pode estar intranquila, preocupada e precisa transmitir um ar de confiança, mas o cérebro dela não está em condições de fazer isso. E é isso que nós vamos analisar. Não analisamos corpo, analisamos cérebro. O corpo, os movimentos são apenas sinais daquilo que está passando no cérebro. Se você tivesse em contato com várias pessoas, você poderia analisar as pernas, os pés das pessoas mostram também o seu estado emocional. Pernas cruzadas, pernas, né, abertas, corpo inclinado para trás, corpo inclinado para frente. Tudo isso pode ter muitos sinais. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que a pessoa está falando, mas como ela está falando. Não é o que ela fala, é como ela fala. Tá bom? Aqui, ó. Esses 3 tipos de pessoas, né, com braços cruzados, ó, a posição das pernas, são situações diferentes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se tem uma coisa que fala muito bem sobre o corpo, são os pés. Como isto é uma ciência, como essa ciência ela é linda e maravilhosa. Identificar a posição ou a mudança dos pés enquanto você está falando e analisa o seu interlocutor é essencial, tá? E aí nós precisamos entender o seguinte: como o seu interlocutor, aluno, o membro da plateia, investigado, seja lá o que for, como ele está agindo e a sua reação. Então eu estou comunicando com ele, de repente eu uso uma palavra, uma frase que ele não goste ou ele não entendeu, ele vai reagir. E esta reação cabe a nós, profissionais da comunicação, interpretar essa reação e ajustar. Opa, eu falei uma frase que ele não gostou. Falei uma frase, ele reagiu positivamente. Isto é interpretar e decifrar as pessoas. Então eu tenho que ver qual é a sua reação e, mais importante do que isso, é como eu vou ajustar a minha comunicação para que ele aceite aquilo que eu estou falando. Tá? Então eu tenho que ver as intenções das pessoas.
principalmente para os profissionais da segurança pública ou segurança privada. Quando você está conversando com um meliante ou uma pessoa suspeita, nós precisamos, através da leitura cerebral, interpretando os movimentos corporais, o movimento corporal, eu preciso saber quais são as suas intenções. E nós que já trabalhamos na segurança pública e também privada, nós já conseguimos desbaratar crimes, evitar que crimes fossem cometidos, porque nós conseguimos interpretar qual era a intenção da pessoa diante da sua postura ou até mesmo, às vezes, através das suas palavras. Tá? Então, esse curso, esse assunto, essa concepção, serve para esses profissionais, a título de exemplo, claro, cabe para mais outros profissionais, juristas, políticos, religiosos, professores, palestrantes, relacionamento familiar, pais, filhos e assim por diante. Vendedores e negociadores. Então, juristas, olha aqui que coisa interessante. Eu, como jurista, nós trabalhamos, às vezes, em escritórios e temos escritório de advocacia, temos a finalidade de orientar réus, vítimas e testemunhas a falarem diante do juiz, do Ministério Público e às vezes polícia. Ou às vezes nós participamos de audiência como perito judicial que eu sou e às vezes nós precisamos analisar se um réu está sendo coerente, ou vítima ou testemunha, parte, demandante, demandado, está sendo coerente ou não. E às vezes, né, ele fala de uma determinada maneira que é incoerente, e é claro que você não vai falar em audiência, juiz, promotor, ele está mentindo. Não. Né? Em questão de interrogatório, nós vamos trabalhar no seguinte sentido, de ajustar a audiência, se for juiz, promotor, ou se for advogado, ajustar ali todo o procedimento de acordo com aquilo que está sendo falado. E, às vezes, aquilo que uma testemunha, vítima, réu fala é um sinal de uma incoerência ou, muitas vezes, um sinal de uma mentira. E nós podemos trabalhar com isso. Então, é muito interessante isso aqui. Aqui, essa pessoa, que eu não sei se é vítima, se é réu, ela está numa posição desconfortável. É claro que, normalmente, um réu, às vezes, até mesmo uma testemunha, tem-se uma preocupação de estar diante do juiz e existe uma preocupação. Mas esses pés cruzados aqui demonstram desconforto, insegurança, nós nunca podemos afirmar isso, podendo estar mentindo. Então, essa postura fechada pode sinalizar, lembrando que nós não avaliamos uma conduta, um sinal, é um conjunto de condutas, um conjunto de movimentos, também comparamos com aquilo que está sendo falado, para que nós possamos chegar a um veredito. E eu faço um alerta aqui aos juristas, advogados, promotor, delegado, eu faço uma ressalva aqui aos advogados. Como isto é importante. Nós já chegamos a ter trabalho como perito judicial, trabalhando, analisando essas pessoas. E com desfecho muito, muito importante, significativo. Então eu faço um alerta aos juristas para que não desconheçam, não ignorem esse assunto. Políticos, então, nem se fala. Como que se faz um debate, uma discussão ou qualquer tipo de apresentação? Então, quando um político está fazendo uma apresentação, ele precisa fazer uma análise daquilo que está sendo falado. Aquilo que está sendo falado está sendo bem recebido ou não? Isso não serve para político, mas para todo comunicador. Às vezes o comunicador faz uma comunicação e não faz uma análise se aquilo está sendo entendido ou não. Às vezes, o interlocutor ele reage de tal forma, não porque ele esteja rejeitando. Às vezes está rejeitando, às vezes não. Ele não está entendendo. Então, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou dando uma palestra, eu preciso fazer essa interpretação. Opa, o meu interlocutor ele fez cara de dúvida, ele fez um movimento de dúvida, ele fez um movimento de indecisão, ele fez um movimento de rejeição. Então, eu não preciso
falar para ele, entendeu, não entendeu, não gostou, não gostou. Não, eu posso ali ajeitar, ajustar. Mais importante é ver a reação e ajustar para que eu consiga o meu objetivo. Professores, então, nem se fala, né, na relação professor e aluno. O aluno está entendendo a matéria, não está entendendo a matéria, o professor, ele precisa fazer essa análise. E essa análise não precisa ser aferida na prova. Isso, os alunos foram maus. Todos tiraram notas péssimas, baixas notas. Isso podia ter sido avaliado, percebido durante a aula. O professor não precisa avaliar o aluno na prova, ele pode avaliar o aluno durante as aulas por intermédio da leitura corporal, e nós trabalhamos com isso quando o aluno não sabe, tá, o que tá sendo passado, não está aprendendo. O professor, ele precisa conhecer isso, não precisa ser psicólogo, psiquiatra, nem psicanalista, mas ele tem sim que ter um conhecimento básico para alcançar esta excelência. Palestrante, então, nem se fala, né? Tá? Então, interpretar a reação e ajustar o discurso. Houve sinais de dúvidas, houve sinais de rejeição. Esse sinal que ele deu é de dúvida ou rejeição? Há sinais de dúvidas, há sinais de rejeição. Se houve um desses dois, eu preciso ajustar. E às vezes você percebe que o assunto está sendo bem tratado. Ok? Relacionamento familiar, então, nem se fala. Nós vamos trabalhar com isso. Então, às vezes, o filho está se comportando de uma forma que o pai não reconhece. Depois vai ver, o filho se envolveu em crime, se envolveu em abuso, utilização de drogas ou outras condutas reprováveis, mas havia sinais bem antes desses resultados e o pai e a mãe não conseguiu perceber. Tá? Então, o relacionamento familiar também é muito importante. No nosso curso, nós vamos ver isso. E também tem a gente vai fazer uma breve abertura também dentro do relacionamento amoroso. Né? Às vezes, a pessoa não gosta mais da outra e há sinais sobre como um relacionamento, se ele está bom ou não. São sinais, não são chutômetros, baseados em ciências, e a gente consegue também trabalhar nesse sentido. Vendedores e negociadores, então, nem se fala, né? Um vendedor vai vender um carro. Quando eu apresento o carro, há aceitação. Quando eu apresento o preço do carro, há aceitação. Quando eu apresento o plano de financiamento, há aceitação. Então, eu vou apresentar um plano de financiamento. O comprador, o possível cliente, fez um gesto com as mãos, coçando o queixo. Será que eu tenho uma outra proposta melhor do que aquela? Porque esta ele ficou indeciso. Ele coçou as orelhas, pôs as mãos na boca. Então, a gente precisa perceber isso. Então, quando um vendedor... Então, se tratando de vendedor e negociador, você não precisa esperar que o seu cliente dê uma resposta negativa. Essa resposta negativa com a boca já foi antecipada com os gestos, com os movimentos dos olhos, da boca, do nariz e assim por diante. Então, olha só, se eu conseguir interferir, interpretar, evitar que ele dê uma resposta negativa verbalmente, eu vou ter êxito. A resposta negativa com os movimentos dos membros, ela é mais facilmente revertida do que a resposta dada verbalmente. Não deixe o seu interlocutor dar uma resposta verbalmente. Antes dele verbalizar, ele já deu sinais se vai ser negativo ou não. Se você fez essa interpretação, nesse momento, dê um jeito, a gente vai ver isso no nosso curso, como interpretar, e dê um jeito de reverter esta verbalização que ele já está sinalizando. Depois que ele fala um não, fica muito difícil e, às vezes, impossível de reverter. Mão no queixo, né? Coçar a cabeça, cruzar os braços, né? Cuidado, que eu vou falar no meu curso.
você não analisa um sinal, é um contexto, é um conjunto de sinais. Um braço cruzado pode representar um ar-condicionado muito frio, ele está com frio, não necessariamente uma rejeição, pode ser ou não. Então, para analisar, existe conjunto, coerência, tá? Para a gente chegar num veredito final. Conjunto, coerência, tá bom? Precisamos analisar dentro de um contexto. 3 contexto, conjunto e coerência. Analisar um sinal isoladamente pode ser triste. Aqui eu tenho no meu vídeo, desculpa, no meu canal do YouTube, a Sara Blakely, que lançou um produto maravilhoso e ela despontou. Eu faço um convite para que vocês assistam. Eu vou deixar aqui no canal do YouTube, melhor na descrição, deixar o link aqui. Essa mulher, ela se despontou, ela é uma americana, fez ali um produto muito interessante, vocês, por favor, assistam. E ela percebeu, isso que eu acho lindo, maravilhoso, ela percebeu que ela fez uma apresentação para uma grande rede de peças de roupa, onde ela teve ali despontou no mercado, né? E essa vitória teve início num pitch, numa conversa com uma grande representante de uma grande rede de lojas. E ela percebeu, quando ela estava apresentando o seu produto, ela percebeu que a conversa estava caminhando para um caminho, para uma resposta, para um desfecho negativo. E ela percebendo, ela mudou a estratégia e teve êxito, e ali, daí para frente, uma das mulheres mais ricas do mundo, entrou na Forbes, a empreendedora feminina mais nova da história, maravilhosa. Mas o ponto de partida dela foi exatamente isso. Não foi o produto, não foi o pitch. Ela percebeu, foi dada a ela um tempo de 10 minutos para fazer a apresentação. Em 2 minutos, ela percebeu que a interlocutora não estava gostando do seu assunto, e ela explica isso, também explico no meu vídeo, e ela muda. Aqui é um claro exemplo de leitura corporal. Leitura corporal. E ela conseguiu perceber a reação não estava sendo adequado ao seu objetivo, e ela muda. Sensacional o que esta mulher fez aqui, tá bom? Então ela interpretou a reação. E aqui serve também para segurança pública e segurança privada. Agentes de segurança pública, agentes de segurança privada. Como esse assunto é importante. A pessoa que você vai abordar é um bandido, não é um bandido? Quais são as intenções daquela pessoa que está se aproximando de você ou do patrimônio que você está aguardando? Antes dele agir, você pode sim perceber quais são as suas intenções. E isso se dá por intermédio de uma leitura corporal. Eu estava observando quando a pessoa está muito exaltada, quando ela faz esse movimento aqui, é um movimento iminente de violência. Ela vai atacar violentamente. Ela faz normalmente esse movimento ajeitando a roupa ou passando a mão aqui. Então, são vários outros sinais muito, muito interessantes. Tá ok? Nós estamos acabando. Então, segurança pública e segurança privada. Como esse assunto é importante. E assim sendo, nós passamos aqui uma palhinha, né, uma coisa bem rápida, um voo panorâmico. O nosso curso ele é muito mais profundo e amplo e atendemos os mais variados tipos de comunicadores. Para mais informações sobre os nossos cursos, você pode escanear esse QR Code e fazer parte do grupo do Zap Professor Calazans, onde você vai receber mais informações sobre os nossos cursos e os nossos próximos eventos. E além do mais, você pode também fazer um contato no Zap, no telefone que é Zap, 11 986936733, ou fazer um contato com o professor Calazans, daniel@gmail.com. No nosso canal do YouTube, você tem vários vídeos gratuitamente sobre este assunto, e você pode também se inscrever e ativar o sininho, você vai receber novos vídeos. Conheça o site do Professor Calazans, e no site do Professor Calazans você tem a descrição de vários cursos relacionados à comunicação não verbal e comunicação e oratória. Opa!
A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. IPK, impecável. Um abraço e tudo de bom.